Olá, boa tarde. Estou aqui gravando de tarde que minha luz queimou. A luminária que fica aqui para. Já estou aqui ajeitando, tá, gente? A luminária que fica bem em cima de mim, né? Eu estou até com uma luminária acessória, mas a luz do meu quarto é muito ruim e a luz aqui queimou. Aí eu vou aproveitar a luz solar para vocês conseguirem me enxergar direitinho, tá? Então vamos lá para a nossa aula 5. Começando. Hoje a gente vai ver equação segmentária e paramétrica. Como eu disse, eu vou dar só uma pincelada, que vocês vão ver que vocês podem chegar nas outras equações através da equação geral e reduzida, por isso que elas não são muito faladas. No entanto, se cair uma equação segmentária ou uma equação paramétrica, o ideal é que você saiba transformar para uma equação reduzida ou geral, né? Então, é interessante, provavelmente não vai cair esse tipo de equação na sua prova, mas é interessante que você a conheça, né, e faça a transformação, principalmente para a equação reduzida, que é onde você tem o coeficiente angular e linear, tá certo? Vamos lá. Quando é que a gente usa a equação segmentária, né? Quando é vantagem usar a equação segmentária? Quando você tem esses pontos aqui, ó, onde corta o eixo X, que é o ponto P, esse ponto P aqui, que tem coordenada P0, e esse ponto Q, que tem coordenada 0Q, tá? E um ponto genérico. Aí a gente vai ver como é que foi feita a construção da equação segmentária da reta através desses pontos. Tá legal? Então, a gente vai usar a condição de alinhamento, porque Q, G e P estão alinhados, certo? Pertencem à mesma reta. Então, eu posso colocar os pontos 0Q, P0, XY, 1, 1, 1, repetir as colunas por uma questão de espaço sempre. E vamos lá. Então, aqui, ó, fazendo a diagonal principal, né? 0 vezes 1 dá 0. Q vezes 1 vezes X dá QX. 1 vezes P vezes Y dá PY, certo? E diagonal secundária, eu tenho que 0 vezes X vezes 1 dá 0. Y vezes 1 vezes 0 também dá 0. E 1 vezes P vezes Q dá PQ. E aí, o que a gente tem, né? Não temos termos semelhantes. A gente fica aqui com QX, o zero some, né? Óbvio. O QX e o PX estão aqui, aqui menos com mais dá menos PQ. Se eu jogar esse menos PQ para o outro lado, ele vai positivo, certo? Se eu dividir todos os termos da equação por PQ, o que vai acontecer, né? Aqui o Q some, deixa eu fazer essa continha aqui do lado, ó. Eu estou dividindo por PQ. Então, aqui está multiplicando, né? Na multiplicação, a gente pode fazer esse cancelamento. Então, sobra aqui X sobre P. Quando eu tiver PY dividido por PQ, aí é o P que eu posso cancelar da multiplicação, né? Então, fica Y sobre Q. E PQ dividido por PQ, qualquer coisa dividido por ele mesmo, necessariamente dá 1, né? Desde que P e Q não sejam nulos. Muito bem. Então, essa daqui é a equação segmentária da reta. Então, qual é a vantagem, né? Se você tiver esse pontinho aqui, com um valorzinho aqui, Q, né? Que o ponto 0Q é aquele ponto de valor Q. E um pontinho aqui, Pzinho, né? Com um valorzinho Pzinho, você coloca X sobre P, aqui você coloca Y sobre Q, cada um com seus eixos-coordenados, igual a 1, na soma. E aí você monta a equação segmentária da reta. Então, vamos ver um exemplinho. Eu quero a equação reduzida da reta S. Aí eu dei esse tipo de gráfico, onde esse valorzinho aqui, 10, seria o Q, e esse valorzinho aqui, que também é 10, seria o P, tá? Então, a gente colocaria lá, né, na equação segmentária, x sobre 10, que é esse valor aqui, de P, o y sobre 10, que é o valor de Q, igual a 1. E essa já é a equação segmentária. A gente já montou uma equação da reta se a gente tem esse gráfico ali, tá? Essa é a equação da reta. Agora, a gente quer a equação reduzida, e eu também vou dar a geral.
Aí, como é que a gente pode fazer, né? Para ir modificando essa equação até chegar na equação que a gente quer. Se eu multiplicar a linha toda por 10, né? A equação inteira por 10, vai dar, o 10 aqui corta com 10, né? De novo, eu fico com 10x sobre 10. Então, se eu cortar 10x sobre 10, dá x. Eu vou ficar com 10y sobre 10. Se eu cortar o 10 com 10, dá y, né? E 1 vezes 10 dá 10. Filhão, eu preciso que você feche, por favor, tá bom? Nossa. E aí, se eu jogar o 10 para cá, né? Eu já vou ter a equação geral. O 10 que é positivo vem para cá negativo. Então, eu acho a minha equação geral através de uma equação segmentária da reta. Então, eu montei a equação segmentária sem fazer o menor esforço, sem montar determinante, mas só serve para esses casos, tá? Sem montar determinante, sem usar a regra da equação reduzida, nenhuma das 4 formas. E aí eu monto a equação segmentária molezinha e transformo numa equação geral. E da mesma forma, como é que eu transformaria essa equação aqui para reduzida? Era só eu deixar... deixa eu pegar aqui a borrachinha. Era só eu deixar esse 10 do lado de cá e passava, então, o x para o outro lado. O x está positivo, ele iria como? Negativo. E aí cheguei na equação reduzida. Então, se você tem esse tipo de gráfico em que você tenha onde corta o eixo y, onde corta o eixo x, sim, é interessante primeiro montar a equação segmentária para chegar ou na equação geral ou na equação reduzida. E realmente é a forma mais rápida de você fazer isso. Ah, teria como eu fazer de outro jeito para não precisar decorar isso? Claro. Esse aqui é o ponto 0, 10. Esse aqui é o ponto 10, 0. Você vai lá, monta lá o seu determinante, ó, 0, 10, 10, 0. Também não fica difícil, vou mostrar isso para vocês. X, Y, 1, 1, 1. Aqui eu vou repetir as linhas por falta de espaço do outro lado. Tudo é por falta de espaço, né? Conveniência. 0, 0, 1. Isso aqui tem que ser igual a 0, tá? Vou botar igual a 0 espremidinho aqui. E aí, como é que a gente vem aqui na diagonal principal? Vou fazer sem colorido, tá? 0 vezes 0 vezes 1 dá 0. Isso aqui é 10, né? 10 vezes y vezes 1 dá 10y. Então, 10y positivo. X vezes 10 vezes 1 dá 10x. 10x. Certo? Montei aqui o primeiro parênteses. Menos. Aí vamos abrir o segundo parênteses, que é a diagonal secundária. 0 vezes 0 vezes x dá 0. 0 vezes 1 vezes y dá 0. E 0 vezes... Deu ruim aqui. Eu repeti errado, né? Aqui era 10. Então, aqui. X. É isso? Calma aí, gente. Me embolei aqui. Ah, tá aqui. Não. Me embolei porque meu número tá muito ruim. Isso, olha aqui, ó. Aqui, ó. 1 vezes 10 vezes 10, me achei. 100. Só para não ter que apagar, tá? Isso aqui vai ser igual a 0. Aí, da primeira expressão, 0 some. Eu fico com 10y mais 10x. E aqui, esse 0 some. Aqui eu fico com mais 100. Igual a 0. Eu posso dividir tudo por 10, vai dar y mais x mais 10 igual a 0, que é a minha equação geral. E aí, transformando para reduzida, jogo o x e o 10 para o outro lado. E aqui é menos, tá? Menos com mais, menos. E aí, jogo esse menos 10 para o outro lado. E o mais x vai menos x, o menos 10 vai mais 10. E acho a equação reduzida. Ah, não é obrigatório saber como é que monta uma equação segmentária. Pode usar qualquer um dos outros esquemas se você quer equação geral e reduzida. Só é a forma mais rápida se você está lá no... tendo onde corta o eixo Y, onde corta o eixo X, tá? É uma opção. Mesma coisa que a segunda, né? Quero também a equação reduzida da reta. Mas como ele está aqui cortando o eixo Y em 6
e aqui está cortando o eixo x em 6, então eu posso escrever equação segmentária, que seria x sobre 6, y sobre 6 igual a 1. Ah, os valores vão ser sempre iguais? Não, já vou dar os exemplos que eles são diferentes. E aí, o que eu faço? Como aqui o denominador é 6, eu posso multiplicar a linha toda por 6 para cancelar, né? Aqui eu cancelaria esses 6, e aqui 1 vezes 6 ficaria 6. Ficaria x mais y igual a 6. Aí, para achar a equação reduzida, é só jogar o x para o outro lado, que vai negativo, fica menos x mais 6, que está aqui na letra B. Então, você chega lá na equação reduzida muito rapidinho, se usar a equação segmentária. Só que nem sempre também a equação segmentária é tão tranquilo de você achar. Meu amorzinho, eu preciso que você saia. Filho, por favor. Tá bom? Que aí a mamãe fica preocupada com você, a mamãe consegue prestar atenção no que ela tá fazendo. Obrigada. Vamos lá. E aí, por exemplo, ó, aqui já tem que os valores são diferentes. Aqui tá cortando em 2 e aqui tá cortando em 4. Quando os valores forem diferentes, não tem problema. Então, o x vai estar sobre 2 e o y vai estar sobre 4. A soma, né, igual a 1. E aí, quando você for multiplicar, como aqui, sempre em regra geral, né, você faz o MMC de 4 e 2, que nesse caso, como eles são múltiplos, é 4. Se você não sabe MMC, tem que fazer uma revisãozinha lá de MMC, tá? Para poder conseguir fazer isso. Então, aqui nesse caso, como o MMC é 4, eu multiplico essa equação segmentária da reta, né, para achar a geral, mas eu vou achar a reduzida também, tá? Por 4. E aí eu fico com 4x sobre 2, certo? Quando eu multiplicar aqui por x sobre 2. Quanto é que é 4 dividido por 2? 2, né? Então, aqui fica 2x. É 4y sobre 4. E aí eu posso cortar, vou ficar com y. E 1 vezes 4 dá 4. Tem que multiplicar a linha inteira, tá? E aí, se eu quisesse achar a geral, vamos primeiro achar a reduzida, o que eu faço? Eu jogo esse 2x para o outro lado. E o 2x vai como? Negativo. E se eu quiser achar a geral? Basta eu esquecer isso aqui que eu fiz. Eu vou apagar isso aqui que eu fiz. E aí vou fazer o quê? Vou pegar o 4 e vou jogar para esse lado. E o 4 vai como? Negativo, tá? E aí, através desse esqueminha aqui do MMC, né, que eu multipliquei a linha toda para ser mais rápido, né? Ou você poderia resolver com aqueles esqueminhas assim. Eu acho mais fácil desse jeito, tá? Mas se você quiser fazer MMC direitinho, resolver como uma equação fracionária, não teria problema nenhum também, tá? É que eu acho mais rápido resolver a equação fracionária desse jeito, se for numérica, né? Mas vocês quem sabem como é que vocês vão fazer aí. Acho mais fácil de explicar também. E aí tem lá a sua equação geral e reduzida de forma bem fácil, você usando então o MMC desses valores. Tá legal? É claro que eu vou dar vários exemplos, porque aqui, ó, aqui, por exemplo, já entra um número negativo, aí a gente vai ver o que vai acontecer, né? Não tem problema. Ó, a equação reduzida da reta. Aqui, esse valor onde corta o eixo x é 3, então vai ficar x sobre 3. E aqui, onde corta o eixo y, é menos 2. Aí você vai escrever y sobre menos 2. Não tem problema. Tá? E aí é igual a equação segmentária. Você poderia fazer isso aqui, se você quisesse. Ok? Sem problema nenhum. Não faz diferença. Tudo bem? E aí, o MMC entre 3 e 2, como 3 e 2 são primos entre si, MMC entre 3 e 2 é só você multiplicar, né? Dá 6. Então, eu multipliquei essa linha toda por 6. E aí, já fiz esse esqueminha aqui, ó. Aí ficou, então, ó, quando eu fizer multiplicar por 6, isso aqui fica 6, isso aqui fica 6, e 1 vezes 6 dá 6, né? 6 dividido por 3 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3, e aqui fica 6, tá? E aí, o que eu faço para achar a equação reduzida? Isolo y. Então, eu deixo menos 3y aqui. O 2x que estava positivo eu troco negativo, mas 6 eu não troquei de lado, eu mantenho. Multiplico a linha por menos 1, e aí vou trocar todos os sinais. Esse 3 que está multiplicando... Ui,
Não preciso escrever porque já está escrito, doida. Vai para o outro lado dividindo. O 2 eu não consigo dividir por 3, fica 2/3. O 6 dividido por 3 dá 2, tá? Já coloquei o valor direto. E aí está aqui a opção correta. É 2/3 de x menos 2, na letra D. Tá legal? Então, tem sim como você usar os valores negativos e, através dessa regrinha do MMC, chegar numa equação reduzida, numa equação geral facilmente. Como é que seria a equação geral dessa daqui, né? Essa daqui que está mais fácil. Jogo o 6 para cá, vamos daqui, né? Ficaria 2x menos 3y menos 6 igual a 0. Olha como é que eu acho a equação geral facilmente, mas só se eu tiver o valor que corta o eixo x e o valor que corta o eixo y, tá? Qualquer outros pontos não servem. E aí vocês têm as tarefas, depois eu vou ensinar a volta, tá? Mas aí primeiro eu preciso dar a segmentária também, ou a paramétrica também, tá? E aí tem uns exercíciozinhos para vocês fazerem, de montar as equaçõezinhas segmentárias da reta, ou equação reduzida, ou equação geral, usando essa regrinha ou outra regra que você preferir, mas de preferência a segmentária para dar uma treinadinha, tá? Por isso que eu falei que era só uma pinceladinha, viu? Segmentária já foi. Agora vamos para a paramétrica. A paramétrica é uma equação que x é uma função de uma terceira variável, que a gente chama de t, de parâmetro, ou u, depende de quantas equações paramétricas você tem, né? Se for um sistema, vai ter t, u, v, pode variar, né, esse parâmetro, mas normalmente se você tem uma só é t, essa terceira variável. Então, a gente escreve x e y em função desse parâmetro t, tá? Então, eu vou explicar para vocês sem muitos detalhes, porque é difícil mesmo, equação paramétrica, na minha opinião, tá? Mas para vocês entenderem pelo menos como é que transforma uma paramétrica para uma reduzida, ou uma reduzida para paramétrica, se for interessante, tá? Pode-se expressar cada uma das coordenadas x, y de uma reta, né, dos pontos de R, que é uma reta, em função de uma terceira variável denominada parâmetro. Então, como eu disse, esse parâmetro t é uma terceira variável que a gente vai escrever x e y em função dessa terceira variável. Aí, por exemplo, essas duas equações aqui, x igual a 1 mais t, tá vendo? Ó, o x está em função desse t. E o y também está em função de t. O x é uma função de t e o y é uma função de t, com t sendo um número real. Então, essas equações aqui são chamadas de equações paramétricas. E aí, se eu atribuir valores para esse parâmetro, e aí eu coloquei aqui de -1, quer dizer, eu não, né? Eu copiei e colei. A pessoa que fez colocou de -1 até 2, para a gente substituir o parâmetro, a gente foi fazendo a conta aqui, se faz a conta, né, para se achar o valor. Então, se eu colocar aqui 1 e o t for -1, quanto é que dá 1 menos 1? 0. E aí entrou aqui o x igual a 0. Se eu colocar 0, 1 mais 0 dá quanto? 1. Então, se colocou aqui 1. Se eu colocar o parâmetro t2, 1 mais 2 dá... Quê? Não, pulei o 1, desculpa. Se eu colocar o parâmetro t igual a 1, 1 mais 1 dá 2. E se eu colocar o parâmetro t igual a 2, 1 mais 2 dá 3. Então, aqui eu fiz a substituição dos valores, -1, 0, 1 e 2. Isso é o valor numérico da expressão. Não sabe, vai lá e preenche sua lacuna de aprendizagem, tá? Como é que se faz o valor numérico de uma expressão? E aí você vai aprender como é que faz, para ficar mais clara essa explicação, se você não entendeu nada. E o y, fiz a mesma coisa, substituí aqui no lugar do t, -1, 0, 1 e 2. Então, vou fazer a continha aqui do lado, que o y é mais chatinho. Então, aqui fica -2 vezes -1. Aí, quanto é que dá -2 vezes -1? O menos com menos dá mais, 2 vezes 1 dá 2. Então, fica 3 mais 2, que deu quanto? 5. E aí, ele colocou aqui 5, no lugar do y. Quando é 0, é mole, né? 2 vezes 0 dá 0, 3 menos 0 é 3. Então, ok. Quando for 1, também é fácil de colocar, ó. 2 vezes 1, sempre multiplicação primeiro, ordem de expressão, né? 2 vezes 1 é 2, 3 menos 2 dá 1. E aí, colocou aqui o valor, 1. E, por fim, 2, né? 2 vezes 2, 4.
3 menos 4 vai dar menos 1. E aí eu cheguei nesses pontos, né? x0, y5 é o ponto 0,5 do plano cartesiano. x1, y3 é o ponto 1, 3 do plano cartesiano, né? São as coordenadas do ponto. Coordenada 2, coordenada 1 é o ponto 2, 1 do plano cartesiano. E 3 e menos 1 do plano cartesiano. E aí se coloca esses pontos aqui, ó. O 0 e o 5 tá aqui, o 1, 3 tá aqui, o 2, 1 tá aqui, e o 3 menos 1 tá aqui. E essa é a reta de equações paramétricas x mais x igual a 1 mais t e y igual a 3 menos 2t, certo? Muito bem. Aí, o que você pode fazer? Bem, você pode escolher 2 pontos quaisquer daqui e montar uma equação geral, por exemplo. Deixa eu escolher aqui, vou escolher os positivos, tá? Vou escolher 1, 3, botar aqui, ó, 1, 3, e aqui eu vou escolher 2, 1. 2, 1. Aqui eu vou colocar x, y. Aqui eu completo com 1. E vou repetir aqui as linhas para ficar mais fácil, que aí eu igualo aqui a 0, tá? 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes y vezes 1 dá 2y. X vezes 3 vezes 1 dá 3x. E aí eu fecho esse parênteses menos. 1 vezes 1 vezes x dá x. 1 vezes y vezes 1 dá y. Vou escrevendo aqui inclinadinho. 1 vezes 3 vezes 2 dá 6. Isso aqui tem que ser igual a 0, certo? Aí aqui vai ficar, vou escrever sem ele, né? 1 mais 2y mais 3x, e o resto é tudo negativo porque estava positivo, né? Menos x, menos y, menos 6. Isso aqui tem que ser igual a 0. E aí eu fico juntando os termos semelhantes, né? 3x menos x dá 2x. 2y menos y, y. 1 menos 6 dá menos 5, igual a 0. E aí eu achei aqui a equação geral. Para achar a reduzida, é só jogar isso aqui para o outro lado, né? Que é menos 2x mais 5. E aí acho a geral, acho a reduzida. Tem necessidade de fazer isso? Nenhuma, tá? Para você resolver de outra maneira, você tem que entender um pouquinho de manipulação algébrica, principalmente dos conceitos de sistemas por substituição. Eu posso escrever tanto x quanto y, o que for mais fácil, escrever o t, né, em função de x ou y, depende da equação a que for mais fácil, para a gente poder fazer a substituição. Nesse caso aqui, como eu tenho menos 2 acompanhando o t, e aqui o t está sozinho, esse aqui é mais fácil. O que eu faço para isolar o t? É só eu jogar o 1 para o outro lado. E aí eu fico com x menos 1 igual a t, que é a mesma coisa, t igual a x menos 1. Tá? Eu vou e substituo nesse tzinho aqui, esse x menos 1. Então, vai ficar 3 menos 2 vezes x menos 1, que é esse t, tá? Que eu coloquei aqui. E aí vai dar, né, fazendo a distributiva, menos 2x, aqui menos com menos mais, 2 vezes 1, 2, e 5, 3 mais 2, vai dar 5, que é justamente essa equação. Olha como é que eu cheguei rápido, né, fazendo a substituição, que é essa equaçãozinha aqui da equação reduzida, tá? Então, fazendo a substituição é a forma mais fácil de você chegar no resultado que você quer. E a equação geral? É só passar o 2x e o 5 para o outro lado e pronto, passa com o sinal trocado e chega na equação geral. Então, você faz uma substituição, uma manipulaçãozinha algébrica, né? Bem básica, e chega em equação reduzida e chega na equação geral sem precisar fazer o determinante, sem precisar montar gráfico, sem precisar substituir pontos, através da manipulação algébrica pura e simples, tá ok? Então, eu vou fazer essas manipulações algébricas para resolver os exercícios, tá? Escreva a forma geral e a forma reduzida da reta, x igual a 2t menos 1 e y igual a 2 menos 3t. Lembrando que ela tem que ter função para as duas variáveis, para x e para y, tá? Para ser uma reta. Com t sendo um número real. E aí é que não tem jeito, tá? O
E aqui está multiplicando por 2, aqui está multiplicando por menos 3. Eu preferi o positivo, porque pelo menos eu evito um pouco de regra de sinal. Então, isolando esse 2t, o menos 1 passa para o outro lado, mais 1, tá? E o 2 que está aqui multiplicando passa para baixo, dividindo. E aí, o que a gente fica, né? A gente vai substituir esse x mais 1 dividido por 2 nesse tzinho. Então, eu escrevi y igual a 2 menos 3 vezes x mais 1 dividido por 2. Tomei um susto aqui com meu filho. Vou multiplicar aqui a linha inteira por 2, a equação inteirinha por 2, tá? Para eu poder cancelar esse denominador 2 aqui. Eu sempre faço isso. 2 vezes y dá 2y, 2 vezes 2 dá 4, e esse 2 aqui, então, eu corto com esse 2 e vai ficar só o 3 vezes x mais 1. Tá legal? E aí, aqui vai ficar... fiz a distributiva aqui, e aí vai ficar aqui 2y, 4, 3x, menos 3, tá? Menos com mais, menos com mais, menos. E junto aqui o 4 menos 3, 4 menos 3 dá 1, positivo, e esse 2 que está multiplicando, então, eu passo para baixo dividindo. Aqui eu fiz a geral primeiro. Então, como é que é a forma geral? Como o x está negativo, passei esses dois para o outro lado e ficou tudo positivo. Aqui o x ficou positivo, né? Ficou 3x positivo, 2y já estava positivo, mais 1 ficou menos 1. Se eu quiser a equação reduzida, vou apagar aqui a borracha. Aqui já está quase na reduzida, né? Aqui está multiplicando por 2, só eu passar dividindo por 2. Nem 3 eu divido por 2, nem 1 eu divido por 2. Então, fica 3 meios e 1 meio. Então, o mais difícil que pode aparecer essa substituição não ser uma coisa tão simples, mas ainda assim dá para você resolver e chegar na equação geral e equação reduzida, tá? Se for o caso, para a gente olhar lá, principalmente a reduzida, para a gente olhar o coeficiente angular e linear. A gente já vai entender para que serve, tá? Terminei a equação geral e reduzida, da reta é comum aparecer essas chaves, tá? Com as retas assim, uma função para x, uma função para y, igual, e o parâmetro t pertencente aos reais. Bem, aqui eu isolei a segunda equação. Por que eu isolei a segunda equação? Porque aqui eu tinha 2t, aqui eu tinha t, né? Como é que eu isolo o t aqui? Bem, o t está negativo, se eu passar ele para o outro lado, ele fica positivo. Então, é só jogar o y para cá também. Então, o t foi para lá positivo, o y estava positivo, trocou de lado negativo. O 3 não trocou de lado, continuou positivo. Cheguei numa expressão para t. Aí, eu vou substituir essa expressão aqui nesse tzinho. Vai ser x igual a 2 vezes... Fiz besteira aqui, viu? Menos y mais 3, esqueci do menos 1. Com certeza está tudo errado para baixo. Aí deu aqui, fiz a distributiva, 2 vezes menos y dá menos 2y, 2 vezes 3 dá 6, faltou aqui o menos 1. E aí eu já botei a equação geral errada. Vamos reorganizar isso aqui. X igual a menos 2y, 6 menos 1 dá 5, tá? Menos 2y mais 5 é o x. Se eu quiser fazer a geral, então aqui eu jogaria esse menos 2y para cá, mais 2y, e esse mais 5 viria para cá, menos 5. Então, é só dar uma consertada aqui, porque eu não fiz essa continha que eu esqueci do menos 1, tá? E a equação reduzida? Bem, equação reduzida, você tem aqui essas x igual a 2y, né? Mantenho o 2y aqui positivo, o x vai para o outro lado, aqui positivo vai negativo, o menos 5 vai para o outro lado positivo. Então, aqui é 5. Tá? Aí, com certeza, aqui não dá mais 3, né? Daria 5 meios. Porque esse 2 que está aqui multiplicando o y, iria para baixo dividindo. Aí, ficaria menos meio e 5 meios. Tá? E aí, eu chego na equação reduzida da reta ou na equação geral. Tá legal? Então, fazendo lá a substituição do seu sistema, você chega na equação reduzida ou na equação geral facilmente. E tem também duas tarefinhas para você fazer essa manipulação algébrica, tá? Uma um pouquinho mais complexa, outra um pouquinho mais tranquila. Faz a tranquila primeiro e depois faz a difícil. Eu devia ter invertido isso, mas tudo bem.
Mas tenta fazer essa manipulação algébrica para ver se você chega na paramétrica para reduzida. Por que para reduzida especialmente? Porque ele pode dar uma equação paramétrica e uma equação paramétrica mais geral e pedir, por exemplo, a posição relativa entre duas retas. E aí você não sabe como fazer essa volta, né? Essa manipulação. Então é interessante que você faça sim, tá? Dê uma treinadinha nisso aí. Muita álgebra, né? Não tem jeito. Geometria analítica é a geometria vista pela ótica da álgebra, né? E aí a gente vai fazer também aqueles exercíciozinhos da volta, que é se eu tiver uma geral e uma reduzida, como é que eu transformo ela em segmentária em paramétrica? Isso é mais raro ainda. O normal é que se dê uma segmentária e paramétrica para você chegar na geral e na reduzida. Agora, te dar uma equação reduzida e geral para chegar na paramétrica ou na segmentária é muito mais raro ainda. Mas eu vou explicar como é que se faz. A forma segmentária da equação da reta, R, e dê um par de equação paramétrica. Então, aqui foi dada... Não, qual é a forma, né? Aqui foi dada uma equação da forma reduzida, y igual a mx mais n, onde o coeficiente angular é 2, o coeficiente linear é menos 8, e ele te pede para achar uma equação segmentária e depois dar um par de equações paramétricas. E aí eu fiz tudo lá separatinho. Como é que faz a equação segmentária? Bem, em primeiro lugar, né, na equação segmentária, vamos lembrar como é que ela fica, x sobre p mais y sobre q igual a 1. A equação segmentária a gente acabou de ver que tem esse formato. Vou colocar aqui segue, né? Segmentária. Pronto. E aí, como está aqui igual a 1, que é o número, né? A primeira coisa que a gente faz é isolar esse númerozinho aqui, né? Que é o menos 8. Isso. Aí, o que eu fiz aqui? Eu joguei o 8 para cá. A pessoa é louca, né? Ficou olhando ali 3 horas. Espero que não entre aqui. Joguei o menos 8 para cá, para ficar 8 positivo. Joguei o y para cá, e aí o y ficou negativo. Aí ficou 2x menos y igual a 8. Eu sei, filha. Depois a gente toma banho. Fecha lá que a mamãe tá acabando. Tudo bem. Fecha, então toma banho você sozinho. Fecha a porta pra mamãe, por favor. Tá bom? Cadê minha clave? Tá na sala, amor. E aí, fica lá, então, com 2x menos y igual a 8. E aí, como esse número aqui é 8 e deveria ser 1, eu vou dividir toda essa equação por quanto? Por 8. E aí, coloquei tudo sobre 8. O que vai acontecer aqui, né? Esse 2 e o 8, eu posso simplificar por 2, né? Esse menos que está aqui, não há prejuízo se eu jogar ele aqui para baixo. E o 8 dividido por 8 dá 1. Então, eu fico com a equação aqui, né? X, 2x dividido por 2 dá x, 8 dividido por 2 dá 4. Esse menos vem para cá, e 8 dividido por 8 dá 1. O que significa isso, né? Vamos fazer um gráfico aqui, para que vocês entendam. Esse gráfico não vai dar certo. Deixa eu apagar. Então, vamos fazer um gráfico aqui. Também fiz de novo a mesma coisa. Doida. Deixa eu apagar só... Ah, apagou tudo. Última vez. É porque o y está muito negativo. Enfim, finge que isso aqui é uma reta. Quando eu consegui fazer uma reta, não deu certo, né? Agora eu não consegui. Esse aqui seria o menos 8. Aqui seria o 4. E essa daqui, então, seria a equação paramétrica da reta, tá? Aqui passando em cima de 4. Pode ficar assim, sem problema nenhum, uma equação paramétrica não, segmentária da reta. É isso que significa. Que aqui está cortando em 4 e aqui está cortando em menos 8, fazendo essa manipulaçãozinha algébrica, tá? Mas muito raro que se peça isso, essa transformação de uma geral ou de uma reduzida para segmentária, tá? E para paramétrica? A forma mais fácil sempre é você colocar, porque é você que cria a paramétrica. Se você colocar que o x vale t sobre 2, então o x vale t sobre 2,
E aí você substituiria aqui, ficaria 2 vezes t sobre 2, por exemplo. Aí cortaria, menos 8. Então, o y seria igual a t menos 8, com x igual a t sobre 2, por exemplo. Porque você criou essa equação paramétrica. A mais fácil, eu sempre chamo x de t. Então, substituindo aqui o t, fica 2t menos 8. Aí eu monto essa equação paramétrica. X igual a t e y igual a 2t menos 8. Essa é a forma mais fácil que eu acho, já que é você que dá a equação paramétrica, tá vendo? Eu vou determinar um par, existem vários pares, esse aqui é outro par. Se eu chamasse o x de 2t, pode ser 2t. Aí aqui ficaria, então, 2 vezes 2t, 4t. Y seria 4t menos 8. E aí você vai criando infinitos pares de equações paramétricas. A que eu acho mais fácil é sempre igualando x a t, tá? Que é a mais rápida. É raro você ter que construir uma equação paramétrica, tá? Normalmente ele te dá uma equação paramétrica e pede para você chegar na equação... eu nem coloquei exercício disso, na equação geral ou reduzida, tá? Mesma coisa, equação segmentária e equação paramétrica para esse tipo de reta, né? Para essa reta geral. Como é que eu monto a segmentária? Bem, aqui eu tenho que isolar o 6, né? Aí o 6 está positivo, ele troca de lado como? Negativo. Se eu não me engano, eu dividi tudo por menos 6, porque tem que ficar tudo positivo, tá? Então, foi. Então, aqui eu dividi tudo por menos 6. O que vai acontecer? Posso simplificar aqui por 2. Aqui eu posso simplificar por 3. E vou mostrar a regra de sinal que acontece. E aqui vai dar 1, né? Então, aqui se eu simplificar por 2, 2 por 2 dá 1. E menos 6 por 2 dá menos 3. Aqui, dividido por 3, esse menos por menos dá mais, tá? Então, vai ficar tudo positivo. 3 por 3 dá 1. Sobra y só. 6 dividido por 3 dá 2. E qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. O que significa isso? Eu tenho aqui o plano cartesiano, o x está aqui cortando em menos 3, o y está cortando aqui em 2, essa é a equação da reta, tá? Que corta em 2 e corta em menos 3. Não há problema nenhum ficar negativo embaixo, na equação segmentária. Ah, fica feio, não tem problema, né? Vocês viram que é assim mesmo a construção, né? Então, a gente viu a ida, para vocês compreenderem, agora a gente está vendo a volta. Mas é raro isso acontecer, tá? Mesma coisa a equação paramétrica. Como vocês já sabem, eu chamo x de t. E aí eu coloco t aqui no lugar do x, só peguei esse x aqui e coloquei t e fiz a manipulação, tá? Olha que loucura. Eu sumi com menos 3 daqui. Enfim, fica aqui menos 3y, o 2t vai para o outro lado, menos 2t, o mais 6 vai para o outro lado, menos 6, e aí, obviamente, que eu fiz tudo errado, porque aqui eu poderia multiplicar por menos 1, e aí ficaria, então, 3y igual a 2t mais 6, tudo positivo, e depois, para tirar esse 3 multiplicando dali, eu passaria tudo para o outro lado, dividindo. O 2 não dá para dividir por 3, isso aqui fica positivo, isso aqui fica positivo, isso aqui dá 3, 2 terços de t, e o 6 dividido por 3 dá 2, tá? Então, a equação ficaria assim, x igual a t, a r, né? E y igual a 2 terços de t mais 2, se eu chamar o x de t. Como é que eu faço para não dar fração? Bem, você pode chamar, como aqui o y está multiplicando por 3, você pode colocar o x como um múltiplo de 3. Só que aí você vai ter que ter esse cuidado, né? X igual a 3t. E aí o que vai acontecer quando você for fazer a substituição, né? 2 vezes 3t dá 6t. 6t menos 3y mais 6 igual a 0. Pode dividir tudo por 3, né? Então, aqui vai ficar 2t menos y
mais 2 igual a 0. Pode jogar o y para o outro lado, que aí fica mais fácil, né? Então, fica com 2t mais 2 igual a y, tá? Que é a função de y, 2t mais 2. E aí, a equação paramétrica, então, seria de r, né? X igual a 3t e o y igual a 2t mais 2. Ou 2 mais 2t, tanto faz. E aí, eu teria lá uma função de t para x, uma função de t para y, lembrando que essa é uma possibilidade, essa é outra possibilidade. As possibilidades vai depender do que você chamar o x, tá? E for montando lá a sua equação, ok? Mesma coisa aqui para a gente fechar, eu acho que essa é a última. Equação geral é dada, pede para segmentar e é paramétrica. E aí, então, eu isolei esse menos 3, ficou 3. Dividi tudo por 3. E aí ficou 6x sobre 3, y sobre 3, 3 sobre 3. Esse é bem facinho, né? Bem facinho não, esse não é bem facinho. Aqui, 6 dividido por 3 dá 2, né? Fica 2x, se eu escrever assim, escrevi. 2x mais y sobre 3 igual a 1. Como é que eu escrevo isso aqui na forma de fração? O 2x, para eu escrever na forma de fração, quando não dá fração, é o inverso do 2, tá? Porque x dividido por meio é o mesmo que, depois eu apago essa bagunça aqui, tá? X vezes o inverso da fração. E aí, aqui, então, 2 dividido por 1 dá 2, vai dar 2x. Então, a gente pode fazer o inverso. Se a gente tem 2x, a gente pode escrever x sobre meio. Deixa eu apagar essa bagunça. Então, toda vez que não ficar um denominador, é o inverso. Então, exemplo, de novo, né? Se cair por um acaso. Se tivesse aqui assim, né? 3x, como é que eu transformo isso aqui para fração? X sobre 1/3. E se eu tiver 4x? Vai ficar x sobre 1/4. Sempre o inverso, tá? E aí eu escrevi isso aqui. E o que significa isso? Que o x está cortando aqui em meio, o y está cortando em 3, e essa daqui é a equação da reta, tá? X, y. Não tem problema aqui ser um valor negativo, não tem problema ser uma fração, já que a equação da reta os coeficientes, né? Onde corta o eixo y, onde corta o eixo x, são valores reais, né? Então, poderia ser qualquer valor, sem problema nenhum. Só que não tem esse xzinho aqui do lado, né? Saiu, esqueci de apagar. Então, é x sobre meio, y sobre 3 igual a 1. E como é que eu montei a equação paramétrica? Chamei o x de t. E aí, ficou aqui, no lugar desse x, eu botei t. Aí, ficou 6t, o resto eu repeti. E aí, isolei o y, né? Então, ficou menos 6t mais 3. E pronto, tá aqui o meu conjunto de equações paramétricas. Ah, poderia ser outra coisa? Sim, poderia. Mas eu acho mais fácil colocar x igual a t, tá? E aí, assim, vai ser muito difícil, como eu disse, que você tenha uma equação geral e transforme para segmentar e paramétrica. Normalmente é o contrário, principalmente para reduzida, para achar o coeficiente angular e linear, tá? Mas não custa dar aqui uns exemplos para que vocês saibam que isso existe. Legal? Um beijo, que eu tinha para falar era só isso hoje, então até a próxima aula.